Olá, olá, galera! Boa noite! Estamos aqui com mais um talk show e hoje a gente vai falar sobre um assunto extremamente sério, mas com a leveza e a pegada que vocês já conhecem aqui do Tal. Nós vamos falar sobre abuso e assédio sexual. E eu trouxe convidados especiais demais, são amigos meus, são incríveis e eu estou muito feliz de tê-los aqui. Então eu vou pedir para eles fazerem uma apresentação rapidinha. Vicky, pode ir, por favor. Oi, gente, que prazer estar aqui mais uma vez. Eu sempre fico muito feliz quando eu sou convidada. Bom, eu sou a Vicky, eu sou de Brasília, tenho 25 anos, sou casada com o Johnny, tenho 3 gatinhos lindos e faço parte da MPC desde 2017. Faço parte do MP Cênicas, também estou na equipe nacional do Crossplay. Eu sou o Carlos, né? Não sei se era para ser ou não, mas eu vou, né? Fico aquele senso mortal, a gente segue a vida assim. Então, eu sou o Carlos, eu sou líder nacional de Estudantes em Ação, que é um dos ministérios da Mocidade para Cristo. Eu sou capixaba, da melhor cidade desse país, desculpa, gente, mas é Vila Velha, Espírito Santo, né? E tenho 28 anos, faço 29 mês que vem, com essa carinha de 15, desculpa, Fórmula da Juventude, me segue lá no Instagram. E acho que é isso, né? Acho que é isso. Ah, e tô na MPC desde 2011, desde que eu tinha 15 anos. Boa, gente! Viu? Até os universitários estão aqui me ajudando. A pessoa não é nada acostumada a fazer um podcast ou talk show. Mas me apresentando, eu sou a Bia, sou aqui de Brasília. Tenho meus 4 aninhos. Faço 25 mês que vem também, aceito presentes. Fica a dica para quem quiser. Estudo fisioterapia, sou missionária junto com a MPC Brasília. E estou na MPC desde 2017 também, só que depois do meio do ano, né? E é isso, gente. Agora. Eu percebi que eu esqueci de me apresentar. Sou a Suzy, galera, tenho 18 anos, sou daqui de Brasília também, estou na MPC Brasília com a Bia. Hoje eu estou na liderança do Estudantes em Ação e estou na MPC desde 2019. E é isso, hoje eu vou prosseguir esse papo e aí guiar e tudo mais. E aí eu quero, primeiramente, perguntar para vocês, caros convidados, qual é a concepção que vocês têm de assédio e de abuso? Tipo assim, o significado para vocês e tudo mais. Porque um tempo desses eu estava conversando com algumas pessoas e elas divergiram no significado de assédio e abuso das palavras mesmo. Tipo, abuso é só sexual, assédio é só de tal jeito. E aí eu queria saber qual é a visão que vocês têm sobre isso e tudo mais. Vou ter que dizer nome. Vai lá, Carlos, tu. Ah, Fia, pesquisar no Google primeiro aqui, para não passar vergonha. Brincadeira. Cara, é interessante, né? Eu acho que, realmente, assim, culturalmente falando, eu acho que eu escutei falar mais de assédio num contexto sexual. E o abuso, eu acho que ele abriga mais coisas, né? Mas eu acho que lá no fundo, o abuso ele tende a ser um pouco mais profundo do que o assédio, né? E em ambos casos não é só sexual. Então a gente está falando aqui, o assédio é uma importunação, né? Você querer assediar alguém, você querer insistir para alguém fazer algo que você não quer fazer, seja esse assédio moral, tipo assim, que fere algum princípio que você tenha, seja ele sexual realmente, seja ele físico, enfim, esse assédio ele envolve muito essa insistência, né? O abuso em si ele já vai aí um passo além na minha concepção, que é realmente algo mais grave que o assédio. Não que o assédio não seja grave, o assédio já é grave, mas o abuso ele vai além, né? E aí o abuso também pode ser de vários tipos, né? Psicológico, físico, sexual, enfim, mas acho que essa seria a grande distinção entre os dois. Todo abuso é um assédio, mas nem todo assédio é um abuso. Acho que é isso. Eu vou, então. Muito bom, lembrei do fone de novo. Gostei dessa última frase aí.
o Carlos colocou. É algo muito difícil de fazer essa diferença mesmo, mas uma visão simples que eu tenho, geralmente o assédio ele é feito, sei lá, às vezes com alguma palavra, por mais que existe o abuso psicológico, né? E, enfim, eu acho que é de uma forma mais leve, se for colocar, eu acho que dentro da lei, ele é tratado de uma forma mais leve, bem entre aspas, mas ele tem um pouquinho mais de disfarce. Então, um assédio é no elogio, é na forma que a pessoa te toca, ela chega e fala alguma coisa que você fica desconfortável, que te leva a essa situação de se sentir desconfortável mesmo com aquilo, eu vejo isso como mais o assédio. Eu acho que quando é o abuso, ele é mais invasivo, ele não só te fere ou te incomoda, mas como ele também pode causar um trauma, sabe? Então, seja ele por palavra, psicologicamente, com toque mesmo. Então, eu consigo ver essa diferença. Não sei se eu estou certa, mas na minha cabeça faz bastante sentido. É bem isso que foi falado mesmo. Eu acho que a gente tem um pouco de dificuldade em fazer essa diferença entre o assédio moral e o assédio sexual, né? Aquilo que é dito e aquilo que é toque, né? As duas coisas são igualmente terríveis e eu acho que diz muito respeito a quem recebe, seja o abuso ou seja o assédio. Então, vão ter pessoas que vão ser muito mais atingidas ou até traumatizadas com uma fala, com um assobiozinho na rua, um chamar de alguma coisa, algo que ela ouviu e que impactou muito o psicológico de alguma forma. Mas vão ter pessoas que vão ser mais sentidas, né? Vão receber mais ali com o toque, né? Seja, né, a gente passa por isso sempre na rua, ou alguém da família, né, casos que a gente encontra principalmente quando a gente vai nas escolas, né, a gente acaba conversando com essa galera assim, e muitas vezes a pessoa nem percebe. Então é uma linha muito tênue entre a gente conseguir de fato conceituar essa parada, assim, porque é uma coisa muito pessoal, da pessoa que recebeu e da pessoa que fez, então, né, fica um pouco cinza aí essa área, mas acho que é bem nesse sentido que o Carlos falou mesmo, assim, do quão profunda é a coisa para ser caracterizado como abuso, e aí a gente tem umas subcategorias aí dentro, né? A gente vai ter o abuso psicológico, a gente vai ter o abuso sexual, a gente vai ter, enfim, moral e várias coisas dentro disso. Então, acredito também que tem uma divisão aí, se eu não me engano, a gente pode até pesquisar depois, sobre um abuso que é jurídico, né, que vai estar ali dentro da lei mesmo, que vai ser considerado para os casos analisados dentro da lei e tudo mais. E essa questão da importunação sexual, né, que são esses casos meio diários, assim, que no nosso linguajar, assim, é aquela meio parada que você passa meio na rua mesmo, assim, que você tá andando na rua ali, o pedreiro foi e mexeu com você, sabe? Então, acho que é mais ou menos por aí. Eu tive uma concepção de abuso e de assédio formada muito assim, porque eu sofri os dois pela mesma pessoa, entende? Então, eu não sei, assim, como acontece exatamente com outras pessoas, porque eu nunca tive muito contato com outras pessoas que também tiveram experiências assim, mas é muito normal, por exemplo, a gente. Eu diferencio da seguinte forma: assédio, aquele que você tá na rua, o pessoal assovia, aquela buzininha, aquela pessoa que você tá no ônibus e o cara não para de te encarar, e aí depois ele te segue na rua. Ou então, um dia desses eu tava voltando a pé para casa, era à noite já, e aí um ônibus escolar parou do meu lado, tipo, eu tava andando, ele começou a me seguir de porta aberta, buzinando pra eu entrar, tá ligado? Essas coisas são assédio pra mim. Abuso já é quando me forçam a fazer alguma coisa. Então, um beijo forçado, um abraço forçado, coisas do tipo que de alguma forma me fazem quebrar uma barreira que não deveria ser quebrada
e me forçam a tomar uma atitude que eu não tomaria normalmente. Então, eu acho que isso é abuso. E eu acho que vale muito a pena a gente ressaltar que não existe só, né, como vocês já falaram, não existe só o assédio sexual, não existe só o abuso sexual. Abuso psicológico, abuso físico estão aí. E eles são muito normalizados ultimamente, principalmente com essa popularidade desses filmes, desses livros em que os namorados são abusivos, em que os relacionamentos são tóxicos. A gente vê que esse tipo de abuso tem sido muito normalizado, como se fosse normal você ter crise de ansiedade quando você pensa numa pessoa, entendeu? Essas coisas, assim, que são detalhes que eu acho que ultimamente a gente não tem tratado. E aí, com relação a isso, eu queria perguntar para vocês o que vocês têm achado da posição da nossa igreja, das nossas igrejas, da igreja brasileira sobre isso. Porque a gente tem visto muita deturpação do significado dessas palavras, muita deturpação do que é isso e da dor dessas pessoas que passam por isso e do trauma que é. E eu queria saber qual a opinião de vocês sobre isso. A pergunta de milhões é: quem vai começar tacando fogo no parquinho, né, gente? Porque quando vai, Eu! todo mundo vai. Vou só fazer um a mesma comentário. coisa. Eu falei, eu vou deixar pra mim. Vi que eu sou seminarista, não posso Olha a falar minha dessas coisas, fama, não. olha a minha fama. Tá vendo, né? Vi, deixa eu só fazer um comentário antes, Sim, com certeza. que é uma linha muito tênue entre o assédio e o abuso. Né? Você comentou, por exemplo, o caso do ônibus. Assim, talvez a grande dificuldade seja perceber quando que isso deixa de ser um assédio e se torna um abuso. Entendeu? Assim, quando que isso vira? Entendeu? O cara te perseguiu na rua com um carro, com um ônibus, né? E tal. E assim, e ele foi no limite do limite do limite. Entendeu? Então, assim, até onde as coisas vão, e a gente vai ter essa virada de chave aí para uma coisa se tornar outra, né? É uma situação bem complicada, bem complexa. Mas, Henrique, pode falar aí. Só Poxa vida, logo agora que ela ia. Começar atacando fogo no parquinho aqui. A gente pode ir continuando? Pode. E aí, quando ela voltar, ela conclui o raciocínio dela. Uhum. Caraca, então, né? Bia, então é você mesma, né? Vai lá. Bora lá, né, gente? Então, um posicionamento meu em relação a isso, talvez me falte uma visão maior quanto à igreja, ao cenário igreja brasileira, né? Na minha realidade, eu tenho um pastor que cuida muito bem dessa área, sabe? Mas eu vejo que é algo muito pontual, é algo que não é comum, até porque quando a gente entra nesse contexto igreja, líder religioso, seja pastor, seja um padre, seja, sei lá, um guia, um mestre, não sei quais são as variações que existem, mas é sempre visto como uma visão de dessas pessoas praticarem algum assédio. Então, vem dessas pessoas que a gente tem como líderes, como cabeças, exemplos a serem seguidos, praticando ou um assédio, ou um abuso, denúncias. Então, anos e anos isso sendo praticado, indo crescendo, e aí chega, sei lá, Deus intervém e fala, gente, chega, deu isso aqui, e aí essas mulheres se juntam e entram. Cara, a gente precisa denunciar isso, né? Eu sei que, falando um pouquinho sobre isso, até um comentário fora, assim, da igreja cristã evangélica, mas comentário daquele documentário sobre o João de Deus. Acho que é mais ou menos esse o nome dele. Então, é uma pessoa que tinha um símbolo religioso, trazia essa referência, pregava uma cura, mas no fundo ele fazia desse momento de cura e de espiritual, de cuidar dessa parte da pessoa e fazia um abuso. E aí não era só um assédio, não que seja só um assédio, né, algo muito grave, mas envolvia coisas que perduraram por muito tempo, né? Encontros que iam sendo realizados e era levado como algo sério, como uma cura que aquela pessoa queria, né? Então, hoje, para a igreja, talvez há uma omissão a falar disso, há uma omissão de se posicionar
contra isso, então é algo que eu não vejo sendo discutido, sendo tratado tão a fundo. São momentos mais pontuais, até mesmo como esse. Eu sei que a gente está aqui como cristãos falando sobre esse assunto. Então, momentos pontuais que são muito importantes para trazer foco para o assunto, conhecimento para uma galera que às vezes não tenha acesso a isso, a entender. Falo pela minha experiência de vida. Descobri que sofri um abuso assistindo televisão. E aí eu fui entender, caraca, aquilo foi um abuso. Isso faz muito sentido para mim, né? Então, quando a gente produz um material desse, a gente dá acessibilidade para quem sofreu entender aquilo que ela passou. Sim, isso era um abuso. Sim, isso pode ter sido um assédio. Então, hoje, ao meu ver, a igreja ela é omissa a não tratar esses assuntos. Mas, na minha experiência, o que foi levado, o que foi exposto, eu fui acolhida, que eu acho que é o ponto principal e o papel da igreja nessa parte. Eu acho que a igreja é medrosa e tem sido medrosa. Eu acho que a igreja entende que é pecado, mais do que um crime, é pecado, né? Mas ela tem medo de entrar nesse assunto, talvez numa perspectiva que a gente gostaria que ela entrasse. E eu acho que esse medo é muito porque a igreja ela tem medo da dimensão social, de qualquer fato. Assim, então, quando a gente fala de todos os temas sociais assim que estão em evidência, então, desde o papel da mulher até racismo, ideologia de gênero, abuso, todas essas temáticas, a igreja ela tem muito medo de falar e ser mal vista e ser associada de uma forma político-partidária. Ela tem medo dela perder o papel dela de ser voz profética e ela não consegue entender e perceber que quando ela denuncia, quando ela bate nesses assuntos, ela está sendo voz profética. Quando ela ensina a criança a entender que ninguém pode tocar nela, ou então leva um grupo da igreja ali a perceber que viveu isso no passado e que isso estava bloqueando de alguma forma o desenvolvimento da pessoa, estava atrapalhando, estava sendo empecilho, enfim. Isso também é ser voz profética. E isso independe de se outras pessoas ou outras vozes da sociedade estão falando. Entendeu? A gente precisa falar, a gente precisa trazer isso para a evidência. E aí, eu também gosto de pensar muito que se a igreja é medrosa, talvez ela não seja... talvez ainda tenha esperança, sabe? Assim, eu sou muito esperançoso com essa igreja que só é medrosa, entendeu? Eu não acho que ela está sendo tão omissa assim. Eu acho que quando os assuntos chegam, eles são discutidos. Em muitos casos, a gente sabe, sim, que não é levado a sério, que não é tratado como deveria, mas os assuntos são discutidos na maior parte, pelo menos nas igrejas que eu tenho de contato, assim, né? No meu recorte social, o diálogo é feito, entendeu? O assunto é trazido para a mesa, os culpados são tratados, são denunciados, enfim, tudo isso. Então, eu sou muito esperançoso, assim, esperançoso em dizer que a igreja ela é medrosa, mas eu não diria que ela tem sido 100% omissa, que ela tem se omitido de bater nesses pontos. Eu acho que é um pouco mais de medo, mas conforme ela vai caminhando, conforme ela vai falando, conforme ela vai vendo o que aconteceu, ela pega e ela faz. E aí, eu acho que essa perspectiva reativa da igreja não é só com esses assuntos. Não é só com abuso, é com qualquer coisa, gente. E aí eu acho que aí sim a gente tem um problema. A igreja ela é reativa. E assim, em tudo. Um exemplo, a musicalidade da igreja, que a gente tem hoje na igreja, é uma musicalidade, entre aspas, aí, secular de 30 anos atrás. Entendeu? Há 30 anos atrás as pessoas estavam escutando esse estilo musical em festas. Só que a gente só reagiu agora, porque a gente percebe que a juventude começa a olhar outros estilos musicais e a gente fala, não, vamos então importar isso daí, mas a gente não consegue nem importar o que é da atualidade. A gente vai lá atrás, trocentos anos antes, importar. Então a igreja sempre tem essa cara reativa, assim, né? E isso acaba me trazendo um pouco de conforto, te confesso, assim, né? De perceber, então, que realmente não é uma omissão. Uma omissão de propósito, proposital, vamos dizer assim. É uma omissão por medo, por N fatores, e principalmente por ela ser reativa. Né? E isso me traz mais esperança do que preocupação.
Antes da Vicky, Tá. muito, muito bom esse comentário que o Carlos traz, porque às vezes eu vejo, eu coloco esse ponto mais como omissa mesmo, por algumas coisas que eu vejo, sabe? Mas também dentro da minha realidade. Só que quando você olha para o todo, e até mesmo por esse papel da MPC não como igreja institucional, mas como um corpo mesmo falando sobre esses assuntos, trazendo à tona. Mas ainda vejo também, concordei com o Carlos nesse lugar de sendo reativa mais do que agindo antes daquilo acontecer, né? Chegando antes do problema, ou trazendo, já fazendo o merchan para o ministério, mas trazendo luz para esses assuntos antes mesmo de virarem algo muito grande, né? Com certeza. Eu acredito que a gente tem... O Carlos foi no ponto, assim, crucial da coisa. Acho que o fato da igreja ser reativa... E eu sou uma crítica muito grande da igreja nesse sentido, principalmente por trabalhar com a internet e por estar, assim, o tempo todo junto com essa galera. Falar, cara, eu acho que a gente está num ponto hoje que a gente não tem mais a desculpa de falta de informação, sabe? Porém, essa é a grande desculpa que a igreja usa. Já é porque falta informação, é porque a gente não tem a informação que vocês têm o tempo todo. E assim, peço licença aqui para fazer uma crítica à MPC. Dentro disso que a Bia falou, é porque a gente não tem a informação que vocês têm, porque vocês são jovens e tal. Cara, você tem um celular no seu bolso, você tem um notebook na sua casa, sei lá, você tem acesso a essa internet, você tem um 4G, você tem um Wi-Fi, esse mesmo que a gente tem, e que a gente tira tempo do nosso dia para pesquisar sobre essas coisas. Ou a gente, nem que seja, ver um TikTok de 30 segundos de um psicólogo falando, oi, isso aqui é abuso, ó. Isso aqui, se você já passou por isso, pode ser que você tenha sido abusado. Ou isso aqui, pode ser que você tenha sofrido um assédio. Então, a minha crítica é dessa posição de comodismo que eu vejo. Vicky, perdão por interromper, mas só um adendo. A gente da Mocidade para Cristo, a gente se dedica a pregar o evangelho a jovens e adolescentes. E aí eu te pergunto, como que dentro dessa realidade a gente quer pregar para jovens e adolescentes, a gente não tira do nosso tempo para se informar sobre o que os jovens e adolescentes estão passando no dia a dia, entende? Essa é uma coisa que eu acho que tem que vir à tona no sentido de, tipo assim, e não é uma crítica só à MPC, é uma crítica tanto a todo cristão que é um pouco mais velho, que não olha pro outro. Porque, querendo ou não, jovens e adolescentes também devem ser alcançados. Você não vai conseguir alcançar um jovem ou um adolescente fazendo as mesmas coisas que você fazia 30 anos atrás. Você vai ter que mudar a sua atitude, você vai ter que pesquisar um pouco sobre a cultura deles de hoje em dia, você vai ter que pesquisar um pouco sobre a linguagem que eles usam. Então, tipo assim, é um adendo tanto para MPC quanto para nós como cristãos, de tipo, acorda, você não vai conseguir atingir essa camada que você quer atingir se você não se adequar a essa camada. Não é mudar a mensagem do evangelho, é entender o recorte da sociedade que você quer atingir, entendeu? E eu acho que isso entra muito nisso que você disse da MPC e dos cristãos e da igreja no geral. Eu lembro que um pastor, amigo meu, eu estava tendo essa discussão com ele sobre essa reatividade da igreja. Eu falei assim, por que, né? A gente estava tendo esse embate. E aí ele me deu uma resposta, que eu acho que foi a resposta mais sincera que eu já escutei, assim, de uma liderança mais velha. Ele falou bem assim, Carlos, no nosso tempo, as coisas eram mais simples. Os jovens estavam brigando para poder colocar uma bateria no culto, para poder bater palma, entendeu? Então, a gente tinha que administrar uma crise interna das instituições religiosas, da igreja. Eram as problemáticas internas, de estrutura, de liturgia. Vocês vivem um contexto que os problemas que vocês têm que lidar são os problemas externos à igreja. E esses problemas exigem muito mais. Exige você pensar mais, exige você refletir mais,
não é tão simples, a gente não tem mais uma lógica linear, a gente tem que entender tudo isso numa lógica que não é linear, né? E por aí vai. Então, fazer toda essa transposição é realmente difícil, assim. Isso, exato. E era esse ponto que eu queria chegar nisso que eu falei, assim. A gente encontra esse problema geracional, né, das pessoas mais velhas que não conseguem lidar com a nossa geração e com a geração seguinte, né, porque a gente já está ali no meio termo. Então, justamente por essa enxurrada de informações, com certeza, a gente entende isso também. É muito mais difícil você estar dentro aí do que está acontecendo o tempo todo, porque é muita coisa acontecendo, sim, claro. E é justamente esse o ponto. É trabalhoso. E a gente não quer ter trabalho, sabe? A gente não quer ter trabalho com as outras pessoas mais. A gente já tem tanta coisa para fazer, a gente já tem tanta coisa para resolver. Por que eu vou querer pesquisar no Google o que é um abuso para eu estar preparada para caso aconteça com uma pessoa perto de mim, eu saiba o que fazer, eu saiba o que reagir, eu saiba como falar e tratar disso? Ai, a chance disso acontecer é tão, sabe? Só que a gente não tá ligado que, na real, isso tá acontecendo do nosso lado. Isso tá acontecendo com a gente. E a gente não percebe isso muitas vezes. Justamente por essa falta de informação. Então, tá vendo que vira um ciclo vicioso que se a gente não parar e falar, peraí, eu sou corpo de Cristo. Eu sou imagem de Cristo aqui nessa terra e as pessoas estão olhando para mim. Se eu não fizer alguma coisa, quem vai fazer? Se não eu, quem? Então, é justamente esse o problema de ser trabalhoso demais e a gente tirar isso da nossa cabeça como cristãos, como igreja mesmo, assim. E isso não é uma coisa, eu acredito, não é uma coisa que sempre tem que partir da liderança. Eu acho que a gente cobra muito da nossa liderança nesse sentido de, vocês que sempre têm que trazer os temas e as coisas para a gente discutir. Não, pô, você já chegou no seu pastor e falou, pô, bora falar sobre isso aqui? Eu acho que a nossa igreja precisa estar mais preparada para lidar com o assédio. Eu acho que a gente pode juntar a galera do Ministério Infantil, juntar lá as professoras, juntar as tias, os tios, juntar todo mundo e bora fazer uma palestra sobre abuso na infância, para a gente estar preparado. E eu falo isso por experiência própria, assim, porque eu já lidei com uma criança na igreja que claramente foi abusada e ninguém sabia lidar. Porque ninguém sabia o que era o abuso, ninguém sabia o que fazer, se falava com o pai, se não falava, se levava para a justiça, se não levava, se a igreja podia se meter porque é questão familiar, se não. Então, já fica essa situação meio delicada. Cara, a gente combate ignorância com informação. Então, assim, a igreja precisa parar de achar que tudo é mundano, que tudo é do mundo, que a gente está querendo trazer o mundo para a igreja, que tem coisa que não se fala. Não, pô, a gente, como MPC, a gente tem inúmeros exemplos de várias vezes que a gente levou, no Falando de Vida, a gente levou um videozinho lá falando, ó, isso aqui é abuso, essas são suas partes íntimas. Ninguém pode tocar nas suas partes íntimas. E chegar crianças para a gente falar, tia, mas o meu tio toca. E a gente ficar assim, escola, oi, sabe? Isso tá acontecendo. Essa criança falou para mim que sou uma completa desconhecida, então ela tá dando sinais para vocês. Diariamente vocês não estão percebendo. Então, informação, cara. Tá na hora da gente se informar, tá na hora da gente começar a procurar as coisas. E nisso que a Bia falou, assim, se a gente, e que a Sus falou também, se a gente quer alcançar essa galera, a gente tem que saber o que eles estão passando. A gente tem que saber a realidade deles, a gente tem que saber como ajudá-los. Não só falar, beleza, eu sei que abuso acontece no Brasil aí pra caramba. Mas aí, o que eu faço? Qual é a minha posição em relação a isso? Qual é a posição da minha igreja? Como que dentro da minha comunidade a minha igreja pode mudar esse cenário? Então, acho que a gente tem mais perguntas do que respostas nesse sentido, mais perguntas que precisam ser respondidas de alguma forma. E viu, você falou sobre a questão da conscientização, né? Que assim, que é essencial, que é o primeiro passo, ninguém tem dúvida. E aí existe uma dimensão que a gente não precisa enxergar, que é uma dimensão que diminui a vítima, né? Que olha para a vítima e fala, a culpa foi sua.
né? E, infelizmente, isso também acontece muito no contexto religioso. A gente tem uma estrutura e uma forma de pensar que, às vezes, favorece esse pensamento, né? E a gente precisa combater isso, bater de frente com isso. Porque não, entendeu? Nada que a pessoa faça ou se expõe e tal, dá o direito a outra pessoa de abusar ou assediar ela. Um pecado nunca justifica o outro, entendeu? Então a gente tem enfim, essa série de coisas. Sim, eu lembro de uma história que eu vi uma vez que uma menina, ela teve um nude vazado. Ela foi abusada e teve um nude vazado. E aí a gente chamou os pais para conversar. E assim, a mãe ficou arrasada, nitidamente, a menina muito arrasada. Mas o pai, assim, um senhor, líder da igreja, uma pessoa assim de referência na comunidade, ficou indignado com a menina. Falou: como você deixou isso acontecer? Entendeu? Assim, como se ela em algum momento tivesse tido culpa de ter sido abusada e tudo aquilo ter sido vazado. Entendeu? Então a gente precisa também bater de frente com isso, né? Com esse pensamento, com essa ideia, porque não é assim. Entendeu? E esse bater de frente não é só na frente da igreja. Eu acho que assim, a conscientização de forma geral, a gente tem que ter treinamento, tem que ter curso, tem que ter tudo. Mas a gente também precisa começar movimentos mais de cavalo de Troia, assim, sabe? Mais internos, mais de dentro dos grupos, nos pequenos grupos, nas conversas de corredor, de falar assim, não, cara, fulano de tal, o menino, a menina, eles não são namoráveis quando crescer, entendeu? Esse papo não rola, né? Então a gente precisa começar a cortar esse mal pela raiz. Lá no cerne, onde começa isso, onde começam os desejos do coração, entendeu? Para poder falar assim, não, aqui não tem espaço para isso, entendeu? Você quer ser um babaca, você vai ser um babaca longe daqui, porque aqui não tem espaço para isso, entendeu? Assim, ou você muda, ou você muda, ou você aceita que você precisa ser tratado, ou você mete o pé, querido, assim, não tem outra alternativa, né? Exato, é um bom ponto, inclusive, Carlos, você ter falado sobre isso, que você é o bendito fruto entre as mulheres aqui hoje, né? Mas é uma coisa que a gente precisa falar, que a gente sabe que existem assédios com homens, sim, mas a gente não consegue negar nunca que a maioria dos assédios são feitos em mulheres. Então, né, como a gente falou no começo, o assédio não é só o passar a mão, não é o negócio mais grave, né? E você, principalmente como cristão e principalmente como homem cristão, você tem a obrigação de falar que seu amiguinho foi babaca e de chamar a atenção dele no meio da galera mesmo, assim. Acho que a gente tá num ponto da história, assim, que a gente vou até ser um pouco ousada aqui. Eu acho que a gente não tem mais o direito de se omitir nessas coisas, assim. Falar, mas é porque eu não quero criar um clima chato no rolê. Já tá o clima chato no rolê pela piada babaca que seu amigo fez. E se você não fala nada, é pior ainda. Como que você milita na internet? Como que você reposta coisinha lá falando que abuso é crime e todo tamo junto e não sei o quê? Só que na sua rodinha de amigos você se omite para não ficar um clima chato. Não existe mais essa possibilidade. Principalmente como cristão, de você exortar o seu irmão em amor, sabe? Você também não vai chegar brigando e xingando, não é isso que eu tô falando, não. Mas falar, pô, cara, ou nem que seja depois, chegar ali e falar, ô, acho que aquilo ali que você falou foi meio pá. Acho que você não devia ter falado. Não sei se não foi a sua intenção, você queria falar de outra forma, mas, cara, não foi legal. Chamar a pessoa do jeito que você chamou, falar o que você falou, não sei, ou a atitude que você tomou, mano, a gente já não tá mais nessa, não, cara. Não é mais legal ser assim, não, sabe? Isso aí já passou. Essa onda já não estamos mais nela. A gente já tá em outra vibe. A vibe agora é ser legal com todo mundo. A vibe de ser, ser o machão e fazer piadinha, não sei o quê, ninguém tá achando legal mais. Sabe? Já deu. Vamos partir pra próxima. O negócio agora é ser gente boa. E, cara, fazer isso com prática, sabe? Porque você vai se pegar já pensando, falando, mano, você começa a perceber nos detalhezinhos, assim, essas coisas, e você já vai ficando mais alerta e vai
fazendo esse autopoliciamento também, porque a gente também não é santo o tempo todo, a gente erra pra caramba. Uma coisa que eu gosto muito de fazer é assim, às vezes eu, sei lá, tô na rua, aí eu vejo a roupa de alguém, aí na minha cabeça eu falo, nossa, que coisa horrorosa. Aí essa menina aí com as pernas de fora, não sei o que, e eu já na hora eu já falo, não é problema seu não, filha. Para, não, vai fazer outra coisa. E aí eu já vou pensar, e sabe, são essas coisinhas diárias que a gente precisa fazer. Mas, de novo, é trabalhoso, é chato, né? É um negócio que demanda atenção e demanda energia, demanda força de você. Mas, cara, a gente tem que fazer. Porque a gente não pode só ser militante de internet, porque não funciona. Não funciona. Se você falou sobre... Alguém quer falar? Primeiro? É só porque a Binha tá tentando falar tem um tempinho. Não sei Fala, exatamente o que Bia. ela quer falar. Não, o meu vai ser só pra fechar uma ideia mesmo, mas vai lá, Carlos. Ah, tá. Peraí que deu branco. Deu aquela azul aqui. Mas a gente está falando de cultura do estupro, né? Assim, se fosse trazer os termos populares, é porque a gente precisa entender isso. O que a gente precisa entender, na verdade, é que a gente tem uma cultura erotizada que dá para um grupo de pessoas, e invariavelmente para nós homens, o direito de falar do corpo da mulher e de olhar para o corpo da mulher de uma forma sensual. E isso não é um problema. Isso é tratado como um pecado. Ah, é um pecado, mas assim, acontece, é isso mesmo. E não é isso mesmo. Entendeu? Ou a gente fala que o humanismo, que essa lógica materialista é pecado, e se essa lógica é pecado, isso inclui dizer que homens também, que nós homens também não somos seres biológicos, no sentido de não pode ver uma mulher com roupa curta que quer falar o corpo dela, assim, ou a gente fala que isso é pecado, ou então a gente, assim, ou então a gente fala assim, não, então tá tudo certo, pode falar assim, todo mundo pode falar do corpo um do outro, entendeu? E a gente sabe, gente, que a verdade é que é pecado, entendeu? Que não existe isso, tipo assim, eu não sou um animal que fala, nossa, assim, semanalmente, eu escuto pelo menos uns dois amigos falando assim, não, porque eu não aguentei, você sabe como é, e eu falo assim, cara, eu não sei como é, entendeu? Eu não sei como é, porque você não é um animal, entendeu? Você não é um animal que vê uma mulher e tem que dar em cima dela e tem que conquistar ela, você não é, entendeu? Então, assim, a gente às vezes quer tratar quem tem um poder, né, a quem é dado o poder na sociedade, com mais leveza. E a Bíblia não faz essa distinção. A Bíblia não faz essa distinção. A Bíblia trata todos iguais. A Bíblia dignifica. Inclusive, aquela menina que não é seguidora de Jesus e usa um microshort. Inclusive, ela está sendo dignificada pela Bíblia. A Bíblia fala que ela merece respeito, que ela é digna de respeito. Todo ser humano, todo indivíduo é digno de respeito. E a gente precisa entender isso. Isso é uma questão, assim, gente, que é meio absurdo a gente ter que... Na verdade, um absurdo, né? Existe a gente ter que parar 1 hora, 2 horas para poder tratar esse assunto. Porque isso é óbvio, entendeu? Você não tem o direito sobre o corpo do outro, sabe? Isso é meio lógico, assim. Mas a gente tem que parar, porque a gente está chegando num limite moral e ético que a gente tem que falar. E esse limite está dentro da igreja, entendeu? Porque se a pessoa não segue Jesus, eu consigo tentar entender que ela não vai ter os mesmos valores que eu. Mas a Bíblia que eu leio, que traz dignidade para o homem e para a mulher, ela nunca me permitiu viver assim e ter essa visão de mundo sem ser confrontado por ela. Então, a gente precisa entender isso, que é pecado, e a gente precisa tratar isso assim com urgência. Não é urgente, é sério, né? Não é mais uma brincadeira, não é uma brincadeira, não é legal. É mais do que não ser socialmente aceito. É pecado. Entendeu? Então a sociedade ela não tem um problema chamado cultura do estupro, ela tem um pecado enraizado na sociedade que tem que ser extirpado, que tem que ser eliminado, entendeu? E é isso, assim, não tem muito para onde fugir, né? Bem, muito bom. Vocês falaram aonde vocês entraram, os assuntos que vocês trouxeram. E é muito doido porque eu cresci ouvindo isso. Eu ia falar só 2 coisas, mas eu vou acrescentar só essa. Eu cresci ouvindo isso, tipo assim,
fulana tá usando aquela roupa também, ela tá querendo o quê? Como se a roupa, o corpo dela, sei lá, a forma que Deus fez ela fosse algo ruim para ela querer provocar em outra pessoa algo que a outra pessoa queira fazer. E a gente não quer tratar isso na gente. A gente quer continuar agindo como animais, que não sabe controlar, não sabe ter domínio próprio, não sabe, sei lá, exercer esses frutos do espírito, mas quer colocar a culpa no outro, porque o outro me levou a fazer aquilo, né? Mas é interessante pensar nisso, porque que tenham mais pessoas como Carlos, né? Amigos que saibam chegar no amigo e falar, porque as pessoas se omitem de uma forma que, enfim, eu não vou entrar nesse assunto agora. Mas fechando, duas coisas que a Vicky trouxe ela chegou a falar assim, mas isso não vai acontecer. Qual a chance disso acontecer? Gente, enorme. Junta 10 meninas na tua igreja e pergunta quem já sofreu, sei lá, um assédio. Pelo menos umas 9 vão falar que sim. Ou todas, exatamente. Então, as chances são grandes. Se você, pastor de igreja, estivesse perguntando isso, quando você estiver ouvindo, sim, as chances são muito grandes. E a segunda eu gosto muito do Criolo, vi que tá aí para saber disso. Eu acredito que todos aqui admiram ele. E aí no final de uma música que ele gravou, ele coloca assim: e ele foi tentar aprender com esses jovens alguma coisa. E eu falo, véi, é isso. Saia do seu mundinho de só culpar o outro, só culpar a sociedade, culpar os jovens que estão levar para o meio dos jovens, entender o que está acontecendo, sabe? Entender o coração pecaminoso hoje do jovem, entender quais são os desejos, os anseios que estão ali dentro, para ser tratado da melhor forma. E é isso. E isso não é uma coisa exclusiva de adolescência e juventude, sabe? Uma das coisas que, assim, me incomoda muito, principalmente dentro da igreja, eu percebo, assim, várias vezes, são os próprios pais, de certa forma, sexualizando crianças. Assim, sei lá, nasce um bebê menino, aí nasce uma bebê menina. Ah, esses aí, ó, já vão namorar. Já tá prometido, esse aqui é o namoradinho da minha filha. Gente, é um bebê. É um bebê. Para com isso, sabe? Assim, tira essa mentalidade da sua cabeça. Para de ficar pensando nisso o tempo todo. E aí a criança cresce, aí tá lá o menininho as crianças com 7 anos, aí já estão querendo beijar, aí ficam os pais desesperados. Ai, porque meu filho tá pensando em namoro. Mas qual foi a sua atitude durante esses 7 anos de vida dessa criança? Foi ficar induzindo isso na cabeça dela. Então, não é só, não, é porque jovem, né? Jovem é tudo pervertido. Adolescente aí, quando descobre a sexualidade, aí é porque, ixi, pronto, perverteu agora, tudo mente suja, né? E não sei o quê. Não, cara. A gente, quando vira adulto, a gente não para de ser assim. A gente precisa lutar contra isso diariamente. E essas né? Isso que a gente projeta para as outras pessoas também, principalmente para as crianças à nossa volta. Quando a gente fala que criança não namora, criança não namora. E não é só o fato de você virar para a criança e falar, você não pode namorar. Eu vi uns vídeos esses dias de uns caras, tipo, com uma folha assim, escrito contrato de que você não vai namorar pelo menos com 32 anos. Aí pega a bebezinha e tipo, faz uma assinaturinha tosca lá, assim. Tudo bem, mas você está explicando para ela por quê? Você está falando sobre partes íntimas com ela? Você está ensinando que até certa idade ela não pode se envolver romanticamente ou sexualmente com outra pessoa, porque isso traz consequências psicológicas e físicas para ela? Sabe, esse é o tipo de conversa que a gente tem que ter, não de falar, tem um namoradinho, não sei o quê, mas é brincadeirinha de criança, hahaha. Aí faz as criancinhas tirar foto de mão dada. Cara, isso é bizarro, sabe? É uma criança. E aí,
voltamos para o ciclo que a gente estava falando, né? A gente tem esse tipo de atitude com as crianças, aí crescem adolescentes completamente sem informação sobre sexo, sobre sexualidade, sobre qualquer coisa, e abuso, enfim, né? O que se configura como um abuso psicológico também, que pode vir da parte dos pais, e aí ele não sabe disso, e aí cresce um adulto completamente traumatizado, enfim. Tá vendo? São coisas que estão andando junto e que a gente precisa tratar desde pequeno, porque não adianta cobrar de um adolescente de 16 anos se ele não teve essa estrutura quando criança, se ele não foi criado dessa forma, principalmente dentro da igreja. Se a gente não oferece uma EBD, se a gente não oferece uma escola bíblica que trate desses assuntos, eles vão aprender fora, pô. Eles vão aprender fora de uma maneira completamente errada. E a gente tem aí muitos adolescentes que aprenderam o que é sexo com pornografia e que estão completamente zoados da cabeça e que assediam outras pessoas e que abusam de outras pessoas ou que sofrem isso e não sabem porque não tem uma formação sobre isso. Não tem uma formação ética, né, dentro daquilo que a gente acredita, da ética cristã dentro disso. Então, é uma bola de neve gigantesca de coisas que acontecem porque a gente não está preparado para isso, né? Sim, Vi, você falou sobre educação sexual, né? Na adolescência e, enfim, desde a infância, e eu acho que você tocou num ponto muito importante, porque, principalmente quando a gente fala de uma cultura machista, né, que trata a mulher como objeto, desse processo de objetificação da mulher, a gente tem exatamente isso, entendeu? Quando você para conversar, assim, eu tenho certeza, um grupo a cada 10 meninos, pelo menos 9 não tiveram orientação sexual. Ninguém orientou sobre nada, entendeu? Parte de um pressuposto que o homem já sabe. E isso é diferente do que acontece normalmente com a mulher. Então a mulher tem toda a questão da ginecologista, da mãe que conversa sobre como ela tem que se comportar, enfim, que assim, salvo todas as devidas proporções, tudo isso é orientação sexual. E com o menino não acontece isso. Com o menino ele é solto no mundo e ele vai aprender com um amigo que também não aprendeu com ninguém que ensinou ele direito, que aprendeu com um primo, que aprendeu com um irmão, e que ninguém, assim, recebeu uma orientação decente, normal, e no contexto de igreja, né, bíblico, não foi, e toda essa cultura só vai sendo passada para frente, e aí com machismo aqui, uma ali, e vai se montando esse Frankenstein que a gente tem aí hoje dentro da sociedade na área da sexualidade, né? E só um adendo, assim, eu casei com 22 anos, então foi assim, mais ou menos perto das minhas amigas ali também. E por trabalhar com a internet já há algum tempo e ser mais ligada, assim, eu fui sozinha pesquisar sobre essas coisas, assim. Pesquisar sobre o que é, né, o corpo humano, como que o corpo da mulher funciona, como o corpo do homem funciona, enfim, coisas desse tipo. E uma amiga muito próxima, da mesma idade que eu, que casou um pouco tempo depois, virou para mim e falou: amiga, eu não sei absolutamente nada, porque ninguém me falou. Minha mãe morre de vergonha de falar sobre essas coisas. Meu pai nem pensar, nunca falou sobre isso comigo na vida. Tem 2 filhas mulheres, então nunca teve esse tipo de conversa com a gente. Fui pedir para minha mãe uma vez, ela me mandou ir fazer outra coisa, porque ela morre de vergonha de falar, porque a mãe também não falou para ela. Enfim, então o ponto que eu queria chegar claro que, com certeza, com homens isso acontece bastante, né? Muito mais do que com mulheres, muito provavelmente. Mas a gente também tem essa questão da vergonha da mulher, né? Assim, já que é vergonhoso falar sobre isso, porque é um assunto, é tabu, ou é uma coisa muito, quando você casar, você descobre, não sei o quê. Não, cara, você tem que, assim, ter o mínimo de informação para você chegar no seu casamento e falar, ok, eu sei o que fazer. E eu sei que o meu marido não vai abusar de mim, porque também tem esse parêntese, né? Que não é só o abuso, ele não acontece com uma pessoa estranha, ou não, o seu marido ou a sua esposa podem abusar de você e você não sabe. A gente tem uma amiga que é médica e ela conta, assim, várias vezes pra gente de mulheres que chegam com vários problemas. É porque eu acordo, meu marido tá em cima de mim, sabe? Assim,
E ela, moça, você entende que você foi abusada? E ela, não, jamais, mas é meu marido. Não, sabe? Então, é esse tipo de informação que pra gente, às vezes, cara, é tão, assim, pouca coisa, é tão óbvio. Mas as pessoas não têm esse tipo de informação. E aí chegam na igreja, elas são completamente silenciadas. Sabe? Fala, não, isso aí não, isso aí é pecado, vai pedir perdão para Deus. Ou então, sei lá, vai tratar isso aí, vai fazer uma campanha, não sei. Mas, e aí a pessoa fica completamente perdida no espaço-tempo, assim, de cara, e aí, o que é que eu faço com esse sentimento dentro de mim? Ou o inverso também. Chega um abusador na igreja e admite esse pecado para um pastor, para uma pessoa, e você, o que que a gente faz? Assim, qual é a nossa reação em relação a isso? A gente tem informação o suficiente para chegar nele e falar, cara, você pecou, você precisa pedir perdão para Deus, mas a gente precisa tratar isso, né? E não só no grau mais alto, né, que a gente está falando aqui de abuso, mas no, entre muitas aspas, no pequeno assédio ali também. Chega um amigo seu e fala para você pô, fiz isso aqui e tal, qual é, né? A gente volta, qual é a sua posição em relação a isso? Qual é a nossa posição em relação a isso? Você tem a cara e a coragem de virar para um pai, para uma mãe lá da tua igreja e falar, como assim seu filho de 9 anos está com conversinha de namoro? Sabe? Então a gente tem que ter um pouco dessa ousadia, assim, e, e ter muito claro na nossa cabeça que a gente tem o direito de exortar os nossos irmãos. E repito, né? Isso tem que ser feito em amor, com muito cuidado, tratando direitinho o que precisa ser tratado. Mas para isso a gente precisa se munir de informação também e de graça de Deus, né? E misericórdia e pedir tudo isso para Ele para que a gente possa estar nessa posição, porque a gente precisa de pessoas assim, né? Pessoas que tenham essa coragem e que sejam exemplo para as outras também de que é possível a gente todo mundo ir andando junto ali e fazer a coisa acontecer. E tem muito potencial para dar certo. É só a gente querer. Você falou aí, eu tenho um caso para contar, né, gente? Assim, cena de filme, viu? Eu tenho uma conhecida, essa menina, a gente passou a adolescência basicamente juntos, assim, né? Na mesma igreja e tudo mais. E aí, quando. Aí, enfim, a gente cresceu. Aí, essa menina toda semana passava mal na igreja. Eu falei assim, cara, eu tô passando mal, que será o quê? E aí, assim, aí vou embora para casa, tô passando mal. Ai, tô com gases hoje, né? Vou embora para casa, tô me sentindo bem. E foi assim por meses, por meses, gente. Chegou um dia que essa menina desmaia na igreja. Ela começa a passar muito mal mesmo, e ela desmaia. E eu não estou falando assim de uma menina sem instrução escolar, assim, né? Ela estava fazendo uma faculdade, é, estudando para ser uma profissional, enfim, ela foi preparada para ser uma profissional de sucesso, enfim, né? N variáveis assim. Era uma pessoa que tinha instrução para a sociedade, assim, tem um estereótipo de alguém que tem instrução na sociedade. Essa menina passou muito mal, foi para o hospital e saiu de lá com o bebê no colo. Ela estava grávida e ela não sabia que ela estava grávida. Entendeu? E assim, e a crise toda foi porque ela não sabia, com 20 e poucos anos, como eram feitos os bebês. Ela não tinha essa noção. Entendeu? Assim, não tinha. E ela falou isso, e eu consigo acreditar na fala dela por conhecer ela. Talvez se fosse outra pessoa, fala, não, pelo amor de Deus, com internet aí, com tudo aí, com todo mundo falando de sexo o tempo todo na sociedade, você não sabe onde vai beber? Ela não sabia. Entendeu? Então ela não sabia nada de nada, entrou num relacionamento sexual e ela não sabia que o relacionamento sexual era o que gerava um bebê. É isso. Então, assim, então, é uma realidade próxima. Parece que é óbvio, não é. Entendeu? Assim, não é. A gente tem que falar, a gente tem que trabalhar em todos os grupos, porque, enfim, né? É. E aí entra esse ciclo vicioso de desinformação, tanto no mundo, né, que
totalmente perdido, deturpado, é muito triste, quanto dentro da igreja, porque daí dentro da igreja vira um tabu, vira um assunto que não falamos sobre isso, não falamos desse Bruno, porque não tem isso, entende? E aí vai virando essa bola de neve, né? E muitas vezes, por exemplo, a gente não sabe como a Vicky falou, a gente não sabe como se comportar perto de um abusador. A gente não sabe como tratar uma criança ou um adolescente ou um adulto que foi abusado. A gente não sabe como identificar isso. E aí vai esse ciclo vicioso, porque daí, a gente não sabendo identificar, vai continuar sendo praticado, ninguém vai estar questionando e vai. Eu, por exemplo, só fui descobrir que o que eu tinha sofrido era um abuso há pouco tempo. E olha que eu não sou a pessoa desprovida de informação. Eu não sou a pessoa que não entra na internet e pesquisa sobre isso e procura saber sobre isso e tudo mais. Não, eu sou uma pessoa que faz isso, sou uma pessoa que está em contato com esse tipo de informação. Mas para mim, abuso só era penetração. Só. E se não tinha tido isso, eu não tinha tido um abuso. Mas aí eu fui descobrir que não. Porque estava conversando com uma amiga falando sobre como abraço aqui no Brasil ele é muito cultural, né? É uma coisa que você chega num lugar, a pessoa é desconhecida, você abraça ela. E eu falei para essa minha amiga, eu falei, não, eu tenho um desconforto muito grande de abraçar pessoas desconhecidas, principalmente homens mais velhos. Porque eu já sofri um pouco com esse tipo de coisa e eu acho que eu me sinto muito invadida. Aí ela falou, nossa, mas como assim? Tipo, e tudo mais, mas. Aí eu falei, não, eu ganho confiança, mas existem pessoas que eu não consigo abraçar. E aí eu fui falar pra ela sobre como isso é um trauma pra mim, porque num dado momento, uma dada pessoa falou pra mim que eu tinha que simplesmente superar isso e abraçar a pessoa mesmo assim. Tipo, e aí a pessoa que a gente tá se referindo, no caso, é o meu abusador. E aí eu falei, mas, cara, eu não tenho como, tipo, eu não quero interagir com essa pessoa, eu não quero estar em contato com essa pessoa. Eu não quero ter que chegar num lugar e abraçar essa pessoa e me colocar no risco de sofrer mais uma vez aquilo que eu já sofri, entende? E aí vai esse ciclo vicioso de daí eu não falo o que aconteceu, ou então a vítima não fala o que aconteceu, o abusador continua fazendo isso não só com a vítima, mas com outras pessoas, porque ele tá na segurança de que, como elas não sabem o que é um abuso, elas não vão denunciar. Se elas denunciarem, provavelmente a culpa vai ser colocada nelas, porque é isso que geralmente acontece. É a roupa da vítima que fez isso, é o lugar que a vítima estava naquele momento. Por que você estava andando à noite na rua? Tipo assim, essas coisas. E aí vai piorando, e vai indo esse momento e não chega. Nunca tem um momento em que todo mundo para e fala: o que tá errado? Não é certo um homem de, sei lá, 40 anos abraçar uma menina de 10 anos e ficar cheirando o pescoço dela. E ficar forçando ela a ficar no abraço. E forçar ela a dar um beijo nele. E forçar ela a sentar no colo. Não, sabe? Tem alguma coisa errada nisso. Entende? Só que aí eu trago também para um outro lado, que foi inclusive por isso que eu chamei o Carlos, foi um dos motivos. É o quê? A gente não pode normalizar o assédio e o abuso de homem. A gente precisa entender que eles estão aí, eles existem, que os homens também sofrem disso, exatamente porque é muito normalizado as mulheres olharem para um homem, tipo assim, nossa, esse homem é muito bonito, e ficarem secando o homem e não sei o quê. Porque o homem não vai se impactar, não sei o quê. A gente não pode partir desse pressuposto, né? E aí eu queria te perguntar, Carlos, essa pergunta vai para você, porque como disse a Vicky, você está aqui para isso, para ser explorado. E eu queria te perguntar se você já passou por alguma experiência assim, ou se alguém próximo de você já passou por alguma experiência assim. Cara, eu acho engraçado, assim, porque a vida toda, eu estava conversando com meus amigos sobre isso recentemente, porque, na verdade, todo homem já passou por isso, por assédio.
Só que a gente foi ensinado a vida toda que isso não é assédio. Entendeu? Porque uma mulher olhar para você e te desejar é bom, não é uma coisa ruim. Entendeu? Tá certo, é assim mesmo. Você é machando, entendeu? Então tá tudo certo. Eu ia fazer uma piadinha aqui, mas eu falei, segurei na hora, porque era uma piadinha, minha piadinha de milhões aqui, gente. Mas eu fui no limite aqui, tá? E aí, então a gente é ensinado a vida toda que isso é normal. Então, todo menino já sofreu assédio. Assim. Eu tenho plena consciência disso. O menino ele é erotizado por todo o processo que o menino sofre, né? Principalmente no sentido das barreiras que não são respeitadas, os limites que não são respeitados, a sexualidade masculina, né? Ele é erotizado mais cedo. Então, todo esse processo faz parecer que é normal, que é cultural e que está tudo certo, está tudo bem. Tem que ser assim, e é bom que seja assim. Porque quando não é assim, tem um problema. Né? E aí, invariavelmente, quando não é assim, o menino é taxado de quê? Viadinho. Né? Nesses termos. Entendeu? Porque, assim, porque é isso. Se ele não está sendo o garanhão do negócio, que toda mulher aprende, então ele é homossexual. Entendeu? Então o problema está nele. E aí a gente entra num outro problema, né? Numa outra dimensão de problemas, que é os meninos que não são, mas se tornam, passam a querer experimentar a relação com alguém do mesmo sexo, porque a sociedade falou para ele que ele era assim, colocou a identidade nele nisso. Entendeu? Então, aí a gente, como a gente já falou até aqui, né? Esse Frankenstein que é a sexualidade hoje no Brasil. Teve um caso recente até, que saiu, quer dizer, recente não, faz alguns anos, que foi no MasterChef Kids, né? Que tinha a Valentina e o Edu. E aí, quando foi o Edu, tanto a Valentina quanto o Edu, surgiu uma série assim, de assédio a eles. Eles deviam ter o quê na época? Ali, 10 anos, 9, 10 anos. E uma série de pessoas falando deles, como eles eram bonitos, que sei lá o que pegava. Gente assim, de 20 e poucos, 30 e poucos anos falando isso de uma criança de 10 anos. De criança de 10 anos. Com a Valentina, saíram notas de repúdio, falando que era abuso, que era um absurdo, e de fato é. Mas com o Edu, ninguém falou nada. Não existiu essa comoção de se falar isso é abuso, isso é tão errado quanto. Né? Então, houve um silêncio. Né? TikTok, uma das trends que está em alta no momento, é a trend do Hot Wheels. Né? E assim, a música que era bem clara. Que menina safada, ela quer sentar pro Hot Wheels. E esse Hot Wheels é um menino novinho. É um menino menor de idade. E, na verdade, isso é abuso. Entendeu? Ela não está apaixonada, ela está querendo abusar de um menino. E isso é normatizado na sociedade. Né? Então, assim, a gente vê essa cultura que normatiza o assédio e o abuso masculino. Né? Porque tem que ser assim. E não tem que ser assim. Na lógica bíblica, não é assim que funciona. A sexualidade ela é para ser vivida da mesma forma, tanto por homens quanto por mulheres. Né? Ela é para ser guardada, ela é para ser colocada limites, ela é para ser ensinada, tanto para homens quanto para mulheres. Né? Então, esse princípio, infelizmente, a sociedade vive assim. Né? E aí tem uma coisa que eu acho que a gente de vez em quando desassocia, mas que na maioria das vezes está muito associado, que é a pedofilia, né? Que geralmente o abusador, ele é um adulto, quase velho já, gente. Vamos lá, vamos jogar aí 30 anos pra cima, com com a menina ou com um menino de o quê? 10, 11, 12, 13, 14, entendeu? E a gente não pode esquecer que isso é pedofilia e isso é abuso. Então, são duas coisas em um, entende? Tudo bem que a pedofilia, ela envolve muito a questão da própria pessoa que tem a tendência a ser pedófilo, né? Que é atração por pessoas mais novas e tudo mais. E assim, de vez em quando, a gente desassocia muito as duas coisas. A gente, tal, a pedofilia, ela pode encaminhar para um abuso, fato. O abuso nem sempre é pedofilia, porque existe, como a Vicky disse, existe abuso em casamento,
existe abuso entre irmãos, existe abuso que é cometido por dois adolescentes, entendeu? Que daí não é pedofilia, porque são adolescentes, eles estão nessa fase de descobrir e tudo mais e acabam sendo muito influenciados por essas coisas que, gente, hoje em dia tá muito normalizado, muito mesmo. E eu não sei se vocês viram aquele filme Uma Garota de Muita Sorte, eu não lembro o nome do filme, mas tá famosinho aí, e ele fala sobre um estupro que aconteceu, que uma única menina foi estuprada por, acho que uns 4 caras, uns 5 caras, eu não lembro exatamente, e um deles era o namorado dela, olha só que curioso. E vai contando sobre como o desdobrar da história foi diferente para as duas pessoas, para a menina e para o menino. O menino, porque ele tinha sido vítima de um tiroteio, e aí ele perdeu o movimento das pernas, mas ele foi um dos caras que estuprou a menina. E a menina que foi estuprada foi taxada como a criminosa, e não tem a oportunidade, no final do filme, graças a Deus, ela tem a oportunidade de contar a história dela, mas durante o filme, ela passa o filme inteiro com medo de contar a história dela, com medo de falar o que ela tinha para falar, do que tinha acontecido, se pronunciar sobre o acontecido, porque ela estava com medo do que a sociedade ia achar dela, porque ela estava com medo da forma que a sociedade ia enxergar, porque ela estava com medo do que o noivo dela ia ver nela, entende? A que ponto a gente chegou de uma vítima não poder falar sobre o que ela sofreu, com medo de, na verdade, ela ser taxada como a errada da história? Entende? E aí a gente não tá falando sobre um assédio, um assobio na rua, de que a pessoa olha pra você e fala, ah, mas você tava de saia curta, ah, mas você tava. Não, a gente tá falando de um estupro. A gente tá falando de uma pessoa que forçadamente teve relações sexuais com outra, independente do que ela estava vestindo, independente do que aconteceu, e foi isso. E, e aí isso para mim é uma coisa que me mexe muito, porque daí entra o negócio do abuso e estupro, são coisas diferentes. Uma coisa é você ser forçado a beijar na boca de uma pessoa, outra coisa é você ser forçado a ter relações sexuais com uma pessoa, que eu acho que trazem que isso vai trazer cicatrizes muito mais profundas, físicas e emocionais. Só que é muito bizarro porque no final das contas, a realidade que eu vejo hoje é de que se uma vítima vai se pronunciar sobre o estupro, vamos supor, na internet, cara, o número de comentários negativos que ela vai receber é enorme. E isso para mim é assustador, porque mostra como a mente das pessoas hoje está funcionando. De tipo assim, cara, mas tem que ter uma justificativa para isso. Não tem que ter justificativa para isso, tá ligado? Tipo, a única justificativa que a gente consegue encontrar é o pecado. É a única. Porque não tem isso de colocar a justificativa na roupa, no jeito que ela anda, no jeito que ela fala, no que ela faz que me provoca. Cara, tipo assim, não faz sentido nenhum. Eu fico muito revoltada. Ok. É... Aí, eu queria perguntar pra vocês. Só vamos. A gente já vai fechar, porque já tá longuinho. A gente fica muito feliz de poder criar esse espaço seguro para que as pessoas, tanto que assistem a gente, quanto que escutam, quanto que acompanham de alguma forma, ou pessoas do nosso círculo pessoal, porque nós temos amigos, nós temos. Eu trabalho com crianças na minha igreja e tudo mais. É muito importante a gente fazer esse espaço seguro para que eles possam comunicar sobre o que eles passam e tudo mais. E aí eu queria perguntar para vocês. Por que vocês acham que hoje as crianças não têm coragem de compartilhar sobre essas experiências, sobre um assédio, sobre um abuso, sendo que o que eu tenho visto hoje é uma progressão no sentido de estamos progredindo, estamos começando a criar esses espaços para que as crianças consigam comunicar sobre isso, para que as crianças consigam expressar o que elas têm passado. Por que que até hoje
elas têm muita dificuldade de compartilhar isso. É uma pergunta aí. Bia, você tá calada demais. Essa é pra você. Bora lá, aquelas, né? Meu lugar de fala. Mas trazendo mais uma vez um pouco da minha experiência e entendendo o tédio. Primeiro que uma criança não entende o que aconteceu. Ela não sabe o que rolou ali. No coração dela, até o vídeo que a gente passa nas escolas, tem um alerta de tá certo. Rola uma parada dentro dela que tá assim, aí isso aqui que tá acontecendo não me deixa bem, gera um desconforto, me traz uma sensação ruim, mas eu não sei detectar o que é isso. Até porque é uma criança, ela muitas vezes não tem contato sobre isso, não há essa instrução de saber identificar e falar: não, tio, eu não quero que você toque aqui. Não, eu não quero que você faça isso. Foi feito? E aí a gente vai para o segundo ponto. Às vezes ela não tem essa abertura com o pai ou com a mãe, até mesmo com um colega, de chegar e falar: ei, aconteceu isso, não gostei, o que a gente pode fazer? Ela não tem essa atitude de chegar e falar. E aí a gente volta a um ponto que o Carlos também chegou a tocar, que é de, ou isso é muito bom, tá? Olha lá, o menino mais velho tá gostando da Bia e não sei o que, e tá rolando coisa entre eles, e isso acontece de ser algo muito bom, só que, velho, é o menino mais velho, que tem o quê? 16 anos, e a Bia tem 6 anos de idade. Isso não é saudável. Então, quando vem esses assuntos girando em volta de, nossa, mas você está sendo notada pelo fulano, isso aí é muito bom. Não, isso não é muito bom. Então, na cabeça da criança, isso já está muito confuso para ela poder conseguir falar daquilo que está acontecendo com ela. E aí, quando você quer falar sobre isso, e quando você entende, enquanto criança, se você não tem essa instrução, quando você cresce e vê o que aconteceu, você fica de paralisado e como que isso foi acontecer comigo, e você se culpa, a primeira parte ali, por que eu deixei isso acontecer comigo? Só que até você entender que você não tinha mentalidade, maturidade para entender aquilo, você vai se culpar de por que eu deixei aquilo acontecer. E o segundo é colocar isso para fora. É algo muito claro quando a gente diz isso, porque quando a pessoa consegue chegar no nível de maturidade para falar isso, é porque ela já pensou, já remoeu, já digeriu, e quando bota para fora ainda está muito ferido, só que é de uma forma de, cara, me liberta dessa dor, me liberta desse sentimento de culpa que eu tô tendo aqui, porque a culpa não foi minha, mas de alguma forma foi. E eu não sei como sair disso, sabe? Então, exigir isso de uma criança é um pouquinho mais difícil quando não é essa instrução. Então, tendo, eu já acho que vai ser difícil porque machuca, é um trauma. A gente, adulto, sei lá, perde alguém querido, a gente tem que viver aquele período de luto, passar por aquele processo de, bem, Deus deu, Deus levou, sabe, todas as coisas, e você ir caminhando para perder esse ligamento com a pessoa. E quando é uma criança, eu acho que esse processo é um pouco demorado. Ao meu ver, é muito difícil a criança tocar nesse assunto. É difícil para um adulto, sei lá, se libertar disso. Para uma criança é muito, muito maior, né? Então, hoje, os espaços estão crescendo. Esse lugar está sendo aberto para ser falado. Mas ainda assim é um pouquinho difícil de ser colocado para fora. Mas quando você vê exemplos, vê outras pessoas que gera confiança, gera de... Cara, eu também passei por isso. Me ajuda? Como que a gente pode se fazer dentro disso que a gente passou, né? Disso que aconteceu com a gente.
esse é o meu posicionamento. Primeiro, a criança não tem maturidade, ela não vai conseguir saber expressar o que aconteceu com ela. E segundo, hoje esse espaço está crescendo. É um caminhar. A esperança que o Carlos falou de ter um espaço maior, é nesse caminhar que a gente, sabe, está conseguindo ganhar força de trazer isso à tona. E não que a gente quer ficar nesse lugar de só de falar o que aconteceu, mas de chegar num nível onde, cara, está acontecendo isso muitas vezes. Como que vão ser os homens adultos do dia de hoje? Essa cultura vai continuar sendo propagada? Esses abusadores, pedófilos vão continuar levando isso para frente? Eu acho que quanto mais a gente cria esse espaço de esperança, pode sonhar numa sociedade em que, sei lá, o abuso vai ser muito menor do que acontece. Eu acredito que é necessário esse espaço, mas esperar isso de criança um pouco. Eu tava, enquanto a gente estava falando aqui, eu pensei muito numa coisa. Eu não sei qual é a realidade da igreja de vocês, mas na minha igreja, a gente consagra os nenéns quando eles nascem, né? E no ato da consagração do neném, a igreja, ela assume uma posição na vida da criança. E na minha igreja, o compromisso que a gente assume é de instruir a criança e de cuidar da criança e de auxiliar a criança na jornada da vida. Instruir nos caminhos do Senhor, mas auxiliar naquilo que ela precisa de ajuda. E eu acho que entra muito nisso. A Vicky, mais cedo, porque ela falou isso e eu fiquei pensando, mais cedo ela falou do negócio da igreja de ficar tipo, mas é problema de família. Será que a gente pode ou não? A gente pode, a gente deve. Porque se a família não está assumindo o papel deles de instruir, de cuidar, de auxiliar, de apoiar, dar suporte para essa criança num momento difícil, para esse adolescente, não importa a fase. Se a família não está assumindo esse papel, nós, como igreja, família, corpo de Cristo, família espiritual dessa criança, temos esse dever. Temos essa obrigação de auxiliar. Porque a gente, na minha igreja, não sei como é na de vocês, mas a gente assumiu um compromisso. A gente prometeu ali, diante daquelas pessoas, diante dos pais daquela criança, diante do Senhor, que a gente ia fazer o máximo que a gente pudesse para auxiliar, para educar e para guiar essa criança. Então a gente precisa fazer o que a gente pode. E se o que a gente pode fazer é tentar conversar com essa criança sobre esse assunto, se o que a gente pode fazer é levar essa criança num psicólogo, se o que a gente pode fazer é chamar o conselho tutelar se for preciso, a gente vai. Porque esse é o papel da igreja. O papel da igreja é dar suporte para o seu corpo. Nós somos um corpo. Se um membro está ruim, o corpo não funciona direito. E a gente não pode esquecer que as crianças fazem parte desse corpo. Elas fazem, fato. E para o corpo funcionar direito, elas precisam estar bem. E elas não vão estar bem se elas estiverem sendo agredidas nesse quesito, entende? Em nenhum outro também. Mas assim, entende o que eu quero dizer? E aí foi uma coisa que ficou marcando, porque no final das contas, a gente tem muita dificuldade de olhar para a criança e falar: caraca, isso aqui tá estranho. Caraca, esse menino tem uma atitude de abusador. Não só a criança está sendo abusada, a gente vai perceber isso, mas perceber os pequenos adões que a gente tem na nossa igreja, de tipo, esse menino se comporta como um abusador. Eu tenho que corrigir essa atitude nele. Essa menina, por que essa menina se esquiva toda vez que um homem vai abraçar ela? Por que essa menina se esquiva toda vez que a gente vai pegar na mão dela? Toda vez que a gente vai pegar ela no colo? Entende? Por que essa menina, às vezes, ela se comporta de tal forma perto de mim, mas de tal forma perto do fulano, entende? A gente tem que parar de olhar só pra gente, parar de olhar só para os nossos traumas, porque a gente tem traumas com relação a isso. Com certeza, a Vicky já passou por algum assédio, a Bia já passou por algum assédio, eu já passei, o Carlos também. A gente tem os nossos traumas, a gente tem as coisas que a gente tem, mas a gente precisa parar de olhar só para esses e olhar para as nossas crianças, porque elas são o futuro da nossa igreja, elas são o futuro do corpo de Cristo.
E a gente precisa preservar essas crianças, a gente precisa preservar a pureza dessas crianças, a inocência dessas crianças. Porque inocência, quando eu digo, não é a desinformação, é exatamente a informação, delas entenderem que existe uma forma de ter uma relação sexual pura, que não é exatamente como acontece no estupro, entende? Então, tipo assim, esse conhecimento ele é muito importante. Educação sexual dentro da igreja é muito importante. E aí vem um caso que eu passei com a minha igreja há pouco tempo, ainda bem que não foi para as crianças, mas foi chamada uma psicóloga que falava sobre isso, e aí ela ia falar sobre sexualidade. E assim, para os pais das crianças. Quando eu penso em sexualidade dentro assim, tal, eu não penso em nada além de a gente precisa falar para os nossos filhos como que eles tratam uma mulher, a gente precisa ensinar as nossas filhas como que elas tratam um homem, como que elas se comportam perto de um adulto, como que funciona toda a questão do sistema, os seios, as partes genitais, os homens e tudo mais. A gente precisa explicar tudo isso, e isso para mim era uma aula de sexualidade, porque era para os pais, para aquilo que os pais cuidaram. A primeira frase que ela soltou foi: me convidaram para falar sobre sexualidade, então eu vou falar sobre homossexualidade. Aí todo mundo ficou: hã? Só que, daí ela, pô, formada em psicologia, especializada nessa parte de sexualidade e tudo mais, pô, autoridade no assunto, né? E aí ela foi falando, e foi soltando umas frases horríveis, e foi falando, e aí ideologia de gênero virou uma palestra de ideologia de gênero. E aí ideologia de gênero, e aí não sei o quê, e vai e fala, e frases homofóbicas, e tudo mais. E aí chegou um momento que a gente falou, meu Deus do céu, a gente veio aqui para aprender sobre sexualidade, a gente tá indo sabendo sobre tudo menos isso. Porque agora eu te pergunto, qual é a aplicação que aquela palestra que ela deu tem na vida das crianças da minha igreja? O que eu vou falar? Ah, pai, porque hoje o menino lá tocou nos meus seios. E aí? Pela palestra que era para ter ensinado sobre isso, não ensinou. O que o pai vai fazer? Entende? Porque daí esse é o meu maior problema, é criar um espaço para falar sobre isso e esse espaço ser usado para outro tipo de discurso. Entende? Porque é o que eu tenho visto acontecer. É você falar que vai dar educação sexual para criança e ver pastores falando que se você quer curar a homossexualidade, então se entregue à pornografia. Tipo assim, você vai trocar um pelo outro, tá ligado? Tipo, não faz sentido. É porque a pornografia traz um lado muito machão, né, pro homem. Então é melhor você ser um machão do que, sei lá. Eu não sei o que passa na cabeça. Eu acho que tem duas questões. Acho que a primeira questão, assim, primeiro é um adendo, né? A gente, nas nossas igrejas, a gente tem uma ideia de que todo mundo que tem uma formação numa área é habilitado mestre para tratar aquele assunto. E não é, gente. Quando a gente fala de 12 talentos na igreja, nem toda autoridade no assunto recebeu o dom de Deus de mestre de ensino para ensinar a igreja sobre o assunto, entendeu? Então, assim, nossa, e entender isso te livra de cada presepada que você tá para se meter aí. Mas, enfim, fecha esse parênteses aqui. Eu estava pesquisando aqui um livro que eu li um tempo atrás, chamado A Política da Pornografia, né? Do Ruchodome. E ele faz um mergulho que essa cultura hipersexualizada vai além de uma cultura, de um aspecto de um grupo. Ela é uma política. Existem coisas por trás que são trazidas há décadas e décadas e décadas para poder ir minando as gerações seguintes até que a gente comece a chegar nos níveis que a gente chega hoje, né? E aí, quando a gente começa a entender isso, a gente vai perceber, por exemplo, que essa cultura do estupro ela é um sintoma.
ela não é, assim, ela é um problema, obviamente, mas ela não é todo o problema. Ela é um sintoma de uma cultura hipersexualizada, de uma cultura que, na verdade, quer vender o amor livre. Entendeu? Uma cultura que, em nome de romper um relacionamento com um Deus que é moral, que exige moralidade, ela prega um amor livre, só que esse amor livre, que antes era vendido embaixo de balcão, né? As coisas eram mais escondidas, não quer que as pessoas vejam, não quer que as pessoas saibam. Agora não. Quando você começa a entender que é uma política, né? A gente vai perceber nesse caminho, esse desenvolver da sociedade, até aceitar que toda essa hipersexualização é para ser celebrada, deveria estar sendo celebrada. E aí o paradoxo disso, porque, gente, isso aí é morte intelectual de qualquer ser humano que entende essa hipersexualização como liberdade, né? Assim, vamos combinar aqui, porque o paradoxo disso é que a gente fala contra, e aí, por a gente entende toda a sociedade, a gente fala contra a cultura do estupro. Ou então, moralmente, a gente entende que a cultura do estupro é um absurdo. Está em alta. Mas é a mesma sociedade que quer celebrar essa liberdade de amar, que quer celebrar o direito de chamar o outro de vagabundo, entendeu? De vender nudes, de abrir um canal no OnlyFans, enfim, rir de adjetivos genéricos para poder esconder esse tipo de coisa. É a mesma sociedade que está aplaudindo isso, está falando assim, cara, não dá para a gente ir por esse caminho. A gente precisa frear a cultura do estupro. Não é assim. Entendeu? Então, a gente precisa entender isso. E assim, aí eu acredito, né, junto a isso aí, que é por isso que é tão difícil de se ensinar para as crianças, hoje em dia. Porque a gente precisa romper com uma cultura, com uma política, um modelo político. Aí eu não estou falando, gente, de modelo político partidário, não, tá? Pelo amor de Deus. Eu estou falando aqui de uma estrutura onde a sociedade se baseou e criou raízes. Entendeu? Durante décadas e décadas, a sociedade foi sendo preparada e foi sendo ensinada para que aquilo que antes era tido como imundo e ficava restrito a uma margem obscura, mesmo que fosse normatizado os bordéis, aquela coisa toda, ainda assim era visto como uma coisa errada. Então isso agora ganha uma projeção como normal e natural. É liberdade de amar. É chamado de liberdade de amar. E isso é diabólico, gente. Isso é diabólico. Entendeu? Então a gente precisa, na verdade, começar pela educação, né? Eu não tenho dúvidas disso. A Bia falou disso, né? Você também falou, Suzy, desse papel da educação, né? Mas a gente não pode parar na educação. A gente precisa seguir fazendo com que se rompa com esses padrões. Entendeu? Não dá para a gente sustentar esse tipo de cultura, esse tipo de comportamento. E esse sustentar, a gente vai muito além, né? Um exemplo para a gente poder entender sobre esse sustentar. A gente tem hoje a questão da Shein, né, que é uma grande polêmica, que é uma indústria que escraviza milhares e milhares de pessoas para produzir peças a baixo custo e vender. Então, assim, toda vez que você compra da Shein, você está financiando e você está apoiando o trabalho escravo. É fato. Entendeu? E, igualmente, de igual forma, toda vez que a gente consome qualquer produto cultural que arremeta, né, que tenha relação com essa política pornográfica, né, que são elementos de cultura que não existe redenção neles, não existe um aspecto da graça neles, você está alimentando esse sistema também. E você está apoiando, e você está falando que isso é normal. Entendeu? Toda vez que você ri de um casal de crianças que estão dando selinho na igreja, você fala, ai, que bonitinho, né? Cara, você está alimentando uma política pornográfica, é isso que você está fazendo. Você está pregando Jesus de novo na cruz. Entendeu? E aí, assim, gente, parece meio dramático, mas é isso, sabe? Você não tem como ter dois senhores, ou você adora a Deus ou você adora o diabo. Então, em última instância, se você não se comove com tudo isso, você precisa entender que toda vez que você faz isso,
você está sendo um ótimo servo do diabo. Você está servindo a Satanás. Entendeu? E é assim que a Bíblia te vê e te enxerga. Né? Então, a gente precisa, na verdade, combater todo um sistema e toda uma lógica que é sexualizada, que foi moldada para ser assim. E fazer isso é contracultural. E dá muito trabalho. Muito trabalho mesmo. Não é uma coisa que consegue da noite para o dia. Décadas e décadas desse processo vão levar aí décadas e décadas para a gente ir reconstruindo essa visão. Eu ainda não sou mãe, né? Eu não pretendo ter filhos por agora, porém eu tenho estudado. Eu tenho gatinhos, mas eu tenho estudado muito sobre educação respeitosa. É uma coisa que chamou muito minha atenção. Eu vi uns vídeos aleatórios assim, eu falei, cara, interessante isso aqui, eu vou pesquisar um pouco mais. E uma das coisas que é muito falado dentro dessa né, chamada educação respeitosa, acho que tem um outro nome também que eu não me lembro agora, mas é mais conhecida assim, de como você, como pai, como mãe, como você, como, né, responsável ali pela criança, quer que o seu filho se sinta confortável de contar alguma coisa para você, se você não dá esse espaço de confiança para ela, para sua criança, né, para o seu filho. Então, minha mãe fazia isso mesmo sem existir educação respeitosa na época, né? Assim, sem ser conceitualizado isso. Mas uma coisa que minha mãe sempre, assim, desde piquititinho, assim, para mim e para o meu irmão, ela falava: vocês podem ter assaltado um banco, vocês podem ter feito o que for, vocês vão me falar primeiro. Vocês têm total liberdade, seja o que for, vocês vão me falar primeiro. Eu vou ser a pessoa que vocês vão contar o que aconteceu. E durante muitos anos da minha vida, assim, da minha infância, eu ansiava chegar em casa para contar para minha mãe as coisas que aconteceram na escola. Sabe? De falar, cara, que maluco, não sei o que aconteceu outra coisa. Ou então, quando eu tava muito triste com alguma coisa, eu sabia que eu tinha minha mãe para falar, mãe, aconteceu isso e isso, foi horrível e não sei o que, e eu sabia que ela ia me acolher antes de qualquer coisa. E essa é uma das palavras-chave da educação respeitosa, é o acolhimento. É você entender que a pessoa com o cérebro formado, a pessoa com capacidade total naquela relação entre pai e filho, é você, pai. Então você não pode cobrar da sua criança que ela entenda o que aconteceu com ela, que ela já forme ali na cabeça dela uma solução para aquilo. Não, ela te vê como a solução. Ela tem um problema e ela fala, cara, eu não consigo resolver isso aqui sozinho, eu preciso levar isso aqui para alguém. É quase uma mini versão do evangelho, sabe? Cara, a gente pecou sozinho. O que eu faço com isso aqui agora? Aí Deus fala, não, vem cá, eu sei o que aconteceu com você. Eu vou te ajudar a resolver esse problema. E aí ele dá Jesus para morrer por nós. É mais ou menos, é tipo essa analogia, sabe? De você entender que a pessoa que tem uma visão, assim, panorâmica da coisa, que vai conseguir entender que, cara, beleza, chegou um amiguinho do meu filho nele e brincando sem querer foi lá e encostou no pênis dele. Foi uma brincadeira. A sua criança não tem essa compreensão. É você que precisa chegar para ela e falar: olha, eu sei que aconteceu isso, você se sentiu desconfortável, mas foi sem querer, não foi por querer, não sei o quê. Tudo bem, a gente vai conversar com a professora, tal, vamos resolver essa situação. Ou de você ver que o seu filho está claramente perturbado e que aquilo ali não foi um acidente. Então, é a gente ter, né, a gente como futuros pais aqui e quem estiver ouvindo a gente que por acaso já seja pai ou mãe, da gente ter essa compreensão de que nós somos os adultos responsáveis que fizeram o filho, que tiveram um filho, que a gente tem responsabilidade sobre essa criança e que essa criança conta com a gente como um porto seguro mesmo, assim. E se a gente vira para essa criança e esnoba o que ela fala, não dá atenção para essa criança, ela vai se fechar, se fechar, se fechar, e vai vir justamente esse sentimento de culpa que a Bia falou. E se ela não consegue libertar essa culpa para alguém, isso vai virar uma coisa grande, cada vez maior, e vai chegar uma hora que ela vai explodir. Isso vai virar uma ansiedade, isso vai virar uma depressão, isso vai virar algum transtorno de alguma forma. Ou ela vai virar um próprio abusador,
Porque, né, existem estudos aí que falam que grande parte dos pedófilos, grande parte dos abusadores são pessoas que sofreram isso na infância ou em algum momento da vida. Então, volto a falar, é importante que a gente cuide das nossas crianças para que a gente não cobre lá na frente uma coisa que elas não foram ensinadas. Um adulto que hoje é completamente mimado é porque ele foi ensinado a ser assim durante a vida inteira. Uma criança, ela não é só um receptáculo, assim, né, entre aspas, de informações que a gente vai enfiando na cabeça dela, falando. Ela aprende por exemplos também. Então, né, trazendo de volta o exemplo ali que eu falei, de que ela escuta na igreja que tem um menininho bonitinho que vai ser o namoradinho dela daqui a tantos anos. Ela não tem essa compreensão de, beleza, daqui a tantos anos, quando tiver na idade de entrar em relacionamentos amorosos e não sei o quê. Não, aquilo ali entra de uma forma que a gente não entende completamente ainda, mas entra na cabeça dela e aquele exemplo vai ficar ali para ela, ela já vai desenvolver algum tipo de sexualidade precoce ali. E aí os pais ficam revoltados porque não sei o quê, e a gente volta para o famoso ciclo. Né? Então, quem quiser, depois eu posso compartilhar esses materiais que eu já vi aí, pessoas que eu sigo, né, falando sobre essa educação respeitosa. E, inclusive, quando a gente fala sobre abuso, né, o abuso em si, ou o assédio sexual da forma que a gente estava falando, a gente tem esse treinamento que a gente faz na MPC, né, de proteção à criança e ao adolescente, que fala que a criança dá sinais, ela sempre vai dar sinais. Seja num desenho ali que ela faz a família e faz o pai mais afastado, ou um tio, ou a gente já teve exemplos, né, de que a criança desenhou o tio morto e ficou todo mundo horrorizado, e aí descobriu-se depois que aquele tio abusou daquela criança. E assim, a reação que a criança tem é, cara, eu não quero que essa pessoa exista mais. Enfim, né, são coisas que a gente precisa prestar atenção. Porque nós somos os adultos, nós somos as pessoas que têm essas informações que as nossas crianças ainda não têm. A criança ela é muito imaginativa, né, Vi? Tudo para ela é muito real. Então, ela não consegue fazer esse senso de realidade. Realmente, é isso que a Vitória falou. Né? Não existe esse senso de realidade para ela. Para ela, aquele mundo da imaginação é a verdade. E é a realidade. Então, ela realmente acredita no príncipe e na princesa. Então, ela realmente acredita, a menina realmente acredita que ela é uma princesa. Entendeu? Então, ela vai romper isso, ela vai mudar isso com o tempo. Mas existe um processo, né? E a gente precisa... Aí quero reforçar isso que a Vitória falou, que eu acho que assim, é muito certo. Assim, nós somos os adultos da relação. A gente tem que ter um comportamento adulto. Entendeu? Isso é esperado da gente. Quem tem que ser a parte equilibrada é a gente, assim, não é a criança, não. Entendeu? Então, a criança ela tem que ter limites, né? Colocar limites a ela. Mas, essencialmente, ela está vendo um mundo de imaginação e de contos de fada. Né? E a gente precisa preservar isso. Preservar a inocência das crianças. E é com essas falas que a gente vai finalizar o episódio de hoje. Poxa vida, foi tão legal, gente. Muito obrigada por terem atendido o convite. Muito obrigada por terem realmente estado aqui para a gente conversar sobre esse assunto. É um assunto extremamente sério, é um assunto que a gente poderia continuar aqui por horas e horas discutindo sobre as problemáticas com relação a isso. E eu acho que é necessário realmente ter essa discussão. Talvez a gente traga aí uma parte 2, quem sabe, falando um pouquinho mais sobre isso. Mas muito obrigada mesmo a todos vocês. O Carlos está tão longe, poxa vida, mas vai dar tudo certo. Já já ele está aqui pertinho. E aí, muito obrigada, gente. Pessoal que ouviu, eu vou deixar na descrição do vídeo aqueles sites que você consegue entrar em contato com pessoas para compartilhar sobre suas experiências e poder ser auxiliado. Vou deixar também o Instagram da MPC Brasília, o Instagram do Trazendo a Luz, para você mandar uma mensagem para a gente caso você precise de oração, caso você precise de um conselho, caso você precise de uma pessoa para desabafar. A gente está sempre aqui, a gente sempre responde. Então, vocês podem contar conosco. Muito obrigada por terem ouvido até aqui. Deu bastante tempo, eu estou muito feliz. De verdade, vocês são incríveis. E é isso. Um beijo. Tchau, gente! Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima. Valeu demais, pessoal. Um beijo.